Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Vamos tomar o texto, tema desse acampamento. Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. E pode deixar uma marca aí, porque nós vamos voltar algumas vezes a esse texto. A essa ordem que o Senhor quer nos dar, já está nos dando no Carnaval da Canção Nova nesse ano. Primeira linha do versículo 12, nós vamos ler agora. E se você não quiser olhar para a sua Bíblia, é só olhar para aquele banner que está ali. Não vos conformeis com este mundo. Vamos guardar essa frase. Depois eu vou tomar a segunda e a terceira parte dessa frase, numa outra hora. O que será que o Senhor está nos dizendo através de Paulo, com uma frase que a princípio parece ser uma coisa bonita? Conformar parece ser uma atitude até de fé. Muitas pessoas chegam a pensar que se conformar é ter fé. Olha, aquela senhora perdeu o marido, perdeu o filho no acidente, mas a senhora de muita fé, ela se conformou. A outra está com a criança lá no hospital, a criança morre, a comadre dela do grupo de oração vem e fala: a senhora precisa se conformar, foi a vontade de Deus. E a pessoa fala: é verdade, tem que se conformar. Aquela mãe fica triste, desesperada, porque sua filha de 15 anos de idade aparece grávida. E alguém vai e bate nas costas dela: ela não é a primeira, não vai ser a última. Precisa se conformar. Marido perdeu o emprego, estão com a dívida danada para pagar. Mas como você é uma pessoa de muita fé, tem que se conformar. Fazer o quê? E no entanto, do jeito que está escrito ali, do jeito que está escrito aqui na palavra, é uma ordem absolutamente o contrário. Não vos conformeis com este mundo. E o interessante aí é a palavra mundo. O Novo Testamento foi escrito em grego. O grego tem muitos termos específicos para definir alguma coisa. Por exemplo, amor em grego. Amor em grego pode ser ágape, para falar de Deus. Philos, para falar do amor humano, das coisas. Eros, para falar do amor homem e mulher. Em português é tudo amor. Esse é um perigo também com a palavra mundo, que aparece aí nesse versículo. Não vos conformeis com este mundo. O termo grego usado aqui não é cosmos. Cosmos significa o mundo físico. São Paulo foi buscar um termo que tem vários sentidos, e que só descobrimos o sentido desse termo aí, nesse versículo 12, 2, a partir daquilo que ele continua falando e que eu vou retomar numa pregação amanhã ainda. Paulo, ao invés de usar o termo cosmos, que é um termo abrangente, o mundo físico, ele usa uma expressão grega, que em português podia escrever A-E-O-M, aeon. Não vos conformeis com esse aeon e não cosmos. E o que quer dizer esse aeon? É o conjunto
de valores ou falsos valores, costumes, tradições, modismos de uma determinada época. E isso é espetacular, porque ao usar conscientemente esse termo, como o Padre Jonas citava hoje, o finalzinho da carta, a primeira carta de São João, esse mundo que jaz sobre o maligno, também lá o termo grego é aeon. Ao assumir esse termo, aeon, e não o termo cosmos, porque cosmos é uma coisa permanente, e aí vem o erro. Tem que se conformar, sempre foi assim, sempre vai ser assim. Não, São Paulo está dizendo que ser cristão é ter a coragem de ser diferente. É mais do que ter coragem de ser diferente, é fazer uma opção radical pelo diferente. Não se conformar é se inquietar com esse mundo, ou seja, com esses valores, entre aspas, com esses costumes, com esses modismos, porque isso são coisas exteriores. E o que é se conformar? Conformar. Aí a palavra mãe dessa palavra é a palavra forma. E dessa palavra raiz forma, vem formato, vem forma, vem deforma, vem conforma, informa. São Paulo vai depois usar um outro termo, repito, que vou trabalhar amanhã, transforma. Ao falar conforma, significa assim, na medida em que eu vou me aproximando dessa forma, eu vou ficando com essa forma. Conformar é o que a senhora faz em casa quando vai fazer um bolo. A senhora põe lá dentro do liquidificador, por exemplo, joga lá a farinha, joga lá o leite condensado, joga tudo light, joga lá açúcar, aquela coiseira, bate, aquilo é uma meleca. Que forma que tem aquilo? Tem líquida. Aí despeja lá numa forminha, que tem até um narizinho no meiozinho, para lembrar os pudim antigos, né? Antigamente tinha sentido aquilo, que aquilo era para banho-maria, aquilo era para água quente entrar no meio e cozinhar de dentro para fora. Tem gente que até hoje pensa que aquilo era para enfeitar o pudim. Aquilo era para cozinhar ele de dentro para fora, de fora para dentro, para ele ficar com aquele sabor gostoso. Senão ficava aquela coisa casca grossa, igual bolão de fubá assado na panela de ferro. Fica aquela casca grossa, dura e por dentro cru. Então põe aquele negócio. Aí você despeja aquela meleca, você despeja lá. Leva. Aí antes você tem que passar uma gordurinha ali, uma banha, jogar uma farinhazinha para não grudar. Agora hoje não, hoje já tem teflon. Dizem que teflon não gruda, né? Mas é mentira. Porque se ele não grudasse, como é que ia colar ele na panela? Alguma coisa faz esse teflon grudar. Senão ele ficava solto dentro da panela. Se ele gruda na panela, é sinal que em alguma coisa ele gruda. Então isso é propaganda enganosa. Você joga ali dentro, leva no forno. Ele vai assando, assando. Por isso que fala assar em banho-maria. Cozinhar em banho-maria. Devagarinho. Quando está pronto, você pega um palito de fósforo, finca nele e tira. Se saiu limpinho, está assadinho. Aí você dá uma ajeitadinha assim, deixa dar uma esfriadinha, senão você passa uma faquinha e volta, vira ele de bruços no prato. O que aconteceu com aquela meleca? Agora ela reproduz igualzinha a forma que você tinha antes, não é assim? Conformar é exatamente isso. Gente, a expressão de Paulo aqui é espetacular. O que ele está dizendo é, mesma coisa, forma de gelo. Você põe a água ali dentro, a água é líquida. Aí você bota lá dentro da geladeira, ela vai quebrando as moléculas, vai transformando a água em estado sólido. Só que fica com o formato que tinha antes.
Antes aquela forminha de ferro, que é a forminha de alumínio, ou que é a forminha lá de plástico. Veja, não é de uma hora para outra. Essa ideia é muito importante. O conformar não acontece de uma hora para outra. É um processo. Segunda coisa, exige que você de alguma forma mergulhe nessa forma. Terceira coisa, exige que sofra uma influência exterior. No caso do exemplo do bolo, a influência do fogo, do calor. Do gelo, a influência do frio. Esse processo ele é lento, esse processo ele é gradual. Ora, retome aquilo que o padre falava de manhã, da serpente que estava lá seduzindo o passarinho. Agora eu achei espetacular aquilo, você viu? O padre disse que saiu para fazer o quê? Caçar passarinho. Quer dizer, ele podia caçar passarinho, a serpente não podia, né? Olha, ele podia, quer dizer, ele ficou triste que a serpente era uma concorrente. Falei, danado. Então retome aquilo que o padre colocava, que a serpente seduz, que o mal seduz. Assim também este mundo definido, esse aeon, essa era que nós estamos vivendo, essa mentalidade que nós estamos vivendo, ela não entra dentro de nós de uma hora para outra. Gente, ninguém no mundo comete um pecado mortal de uma hora para outra. Ninguém. A pessoa vai lenta e gradativamente se preparando para pecar. Assim também o mundo vai nos preparando, ele vai entrando sorrateiramente dentro de nós. O encardido tem um projeto, está lá, versículo 19 do capítulo 5 da primeira carta de São João. Esse mundo que jaz, e lá também o termo jaz é no sentido de túmulo, e túmulo fede. Esse mundo que está jazendo, esse mundo que está necrosado pelo poder do maligno, ele tem um projeto muito claro e muito definido, e que precisa estar muito claro para mim e para você. O encardido tem um projeto claro e definido a meu respeito e a seu respeito. Ele vai fazer o possível e o impossível, o imaginável e o inimaginável para nos seduzir. Com um detalhe: ele não desiste nunca. Se ele não conseguiu te abocanhar hoje, não pense você que ele vira as costas e vai, deixa aí, eu não quero mais. Se ele não consegue abocanhar a gente hoje, ele só vai dar a volta para tentar encontrar a gente numa situação de fragilidade. Por isso que as pessoas são pegas pela fragilidade. Quando fala esse mundo, e eu já repeti algumas vezes que é para você gravar bem, o termo usado aeon significa essa mentalidade. Essa mentalidade desse mundo significa o governo desse mundo. Gente, eu não sei se vocês tomaram consciência de algo muito sério que aconteceu semana passada. Os jornais aqui no Brasil, até por isso, nem trouxeram a notícia com ênfase que merecia. A Rádio Vaticano, rádio oficial da Igreja Católica, a rádio que está sob o comando direto do Santo Padre, o Papa, transmitindo uma palavra oficial do seu diretor. O diretor da Rádio Vaticano significa, ele tem que tomar muito cuidado com o que ele fala, porque o que ele fala é em nome do Papa. É a voz oficial, é igual um porta-voz. A Rádio Vaticana, semana passada, fez um pronunciamento que eu não vi em nenhum lugar semelhante a respeito dessa possibilidade da guerra. Por que o Papa está convocando esse jejum e a oração conjunta no dia 5? A Rádio Vaticano falou abertamente contra o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush.
O Vaticano chamou esse homem de imaturo. A Rádio Vaticano. Isso é coisa que daria uma guerra. A Rádio Vaticano disse que esse homem é irresponsável. Que esse homem só quer a Organização das Nações Unidas se as decisões da ONU lhe forem favoráveis. Porque, repetindo o discurso do próprio George W. Bush, se a ONU for contrária, o Conselho de Segurança for contrário, ele invade do mesmo jeito. Essa coragem que a igreja tem infidelidade é uma palavra como essa. Porque esse aeon, para fazer você se conformar a ele tem sob si os governos de muitos países. Ele tem sob si a política, a economia, o próprio dinheiro, a cultura, a música, uma filosofia de vida. E eu vou retomar alguns desses aspectos de uma forma mais esmiuçada ao longo do acampamento. A música, a cultura, a moda. Esse aeon significa o modismo, o jeito que cada época da história se veste. Não é cosmo, não é cósmico, é aeon. É esse momento da história. E está embutido nesse termo. Se você pegar um bom dicionário, você vai ver que está embutido também nesse termo, uma espécie de religião, que usando falsamente o nome de religião, aproveita a fragilidade das pessoas. E eu dei essa volta para afirmar exatamente isso. Essa vontade de seduzir, esse desejo de seduzir, essa obsessão por seduzir o ser humano, faz com que nesse aeon crie-se religiões que, usando o nome de Deus, estão a serviço explícito do demônio. E é o que mais se prolifera. Por que esse aeon precisa ter consigo governos? Porque vem a falsa liberdade, e nós já ouvimos hoje uma definição muito clara de liberdade. A única liberdade que você tem, a única liberdade que eu tenho é para fazer o bem. Quem faz o mal não é livre, quem faz o mal é escravo. Nós nos tornamos, São Pedro afirma isso categoricamente, nós nos tornamos escravos daquilo ou daquele ou daquela a quem nós obedecemos. Obedecer é ouvir. E qual é a tática do encardido para seduzir? Ele reduz. Gente, isso que está no Gênesis é espetacular. Infelizmente nós não encontramos bons livros escritos sobre isso. Mas essa tática que o encardido usou para seduzir a Eva é a que ele usa para seduzir o Léo e para seduzir cada um de nós. Retome o exemplo da serpente no paraíso. Por que o autor sagrado já usa o termo serpente? O Padre Jonas falou hoje de manhã. Porque a serpente tem como animal, uma das formas dela seduzir a sua presa é através da hipnose. Ela vai olhando para a presa, ela vai emitindo uma sintonia e aquilo atrai a pessoa pelo olhar. O objeto da sua sedução, um sapo, um rato, essas serpentes rateiras. Lá em casa nós criamos uma lá no cantão de casa, tem uma gordona que está lá, de vez em quando ela sai na árvore para ver a gente lá, né? Ela olha assim para o ratinho vem caminhando na boca dela. Ela não é aquele ratinho da televisão, não, é aquele ratinho pequenininho. Não me coloque numa situação difícil. É ratinho, aquele ratazaninho, pequenininho assim, aqueles bichinhos, aqueles priazinho, que em alguns lugares chama hamster, que tem gente que cria aquilo em casa, que acha tão lindo, porque gosta de criar rato. É muito fácil, é sossegar pegar um paió velho e trazer para dentro da sua casa, que os ratos se proliferam, que é uma maravilha. Então a serpente seduz pelo seu olhar, ou pelo barulhinho que ela faz. Então seduziu Eva. Qual foi a primeira pergunta que a serpente fez a Eva no paraíso? Gênesis capítulo 3, qual foi? Como começou a conversa da serpente?
Lembram-se? É verdade. Observe como é que o mundo faz para me seduzir. Ele vem com uma verdade do ponto de vista dele. Tudo é verdade. Se eu isolo o resto da frase, a Bíblia afirma categoricamente que Deus não existe. Você já leu isso na Bíblia? Está escrito na sua Bíblia: Deus não existe, vírgula, assim diz o insensato. Mas se eu ler sem a vírgula, não é correto? Então eu não posso, a serpente fez isso, ela vem com uma verdade isolada. Aonde estava Eva quando a serpente a tentou? Que lugar? Estava no... Qual é a coisa que mais tinha no paraíso? O quê? Árvore. Tinha tanta árvore no paraíso, era um jardim tão grande que, geologicamente falando, tem um absurdo aí. Diz que era tão grande que um único rio fazia nascer 4 rios. Normalmente não é o contrário. Vários rios formam um, não é assim? O rio maior vai juntando os afluentes até formar um. Ali no Paraíba, para exagerar, para mostrar que era uma imensidão, diz que de um rio formava-se 4, e não era 4 corguinhos não, era 4 rios caudalosos, rabudos, imensos, grandes. Quantas árvores então tinha no paraíso? Quantas? Mais ou menos, chuta aí um número. Bilhões, milhões de árvores. Quando a gente vai para o Amazonas, a gente tem uma ideia disso. Você voa de São Paulo a Manaus, dependendo do avião, é 4 horas e 15 de voo. Se for 4 horas e 15, durante 4 horas, voando a 800 km por hora, você olha para baixo e só vê mata, só vê árvore. Então esse paraíso tinha milhares de árvores. O que a serpente fez com Eva? Fez com que Eva não enxergasse mais nenhuma outra árvore. Chegou para ela e disse: é verdade, isolou, que Deus proibiu vocês de comer essa? Percebeu a redução? Fechou. Eva tinha os olhos abertos para enxergar tudo. É como se a serpente pegasse um canudo, fosse colocando aqui no olho da Eva, igual a gente faz com o burro para ele poder puxar a carroça. Então você limita o ângulo da visão dele aqui, e ainda foi fechando até chegar numa única árvore. Meu Deus do céu! Talvez seja por isso que quando Jesus curou aquele cego, e que Jesus fez a saliva e passou no olho dele, e perguntou para ele: está enxergando? O que ele falou? Eu vejo o homem, só que parece uma árvore que anda. Jesus falou: você está enxergando com uma beleza, velho. Olha, tem muita semelhança mesmo, uma árvore andando. Olha que espetáculo, você está bom, viu? Você pode ir embora, você já está recuperado. Foi o que Jesus fez? Rezou mais um pouco para ele. Agora você, bom, anda bem, meu filho. Pensei que eu esqueci a arte de fazer milagre. Quase que Jesus invocou Santa Luzia para ajudar ele a curar aquele homem. Só não fez porque Santa Luzia ainda não tinha atuado na afrotomologia ali, não estava especializado naquele alcoolismo. Então o que a serpente faz? Ela isola. Vai fazendo isso aqui, o meu olho está aberto, amplo. Vai reduzindo. Técnica de redução lenta. Por exemplo, você está dirigindo o seu carro durante o dia. Durante o dia você está guiando o seu automóvel. Qual é o seu ângulo de visão? Você enxerga tudo que tiver na frente, tudo que tiver aqui, não sei quantos graus dá isso, mas deve dar aqui bem uns 140, 150 graus. Isso você enxerga aqui, E se alguém mexer aqui, eu enxergo. Aqui onde está a minha diretora, eu consigo enxergar. Está aqui a quase 180 graus.
Quer dizer, se ela fizer um movimento. Aqui onde está o Dunga, eu consigo enxergar se ele fizer um movimento. Aí você já olha. Então você tem amplamente 140, você tem a possibilidade de 180 graus aqui com um pequeno olhar. Com os retrovisores do carro, você tem a visão de trás e o retrovisor interno te dá a visão exatamente atrás de você. Então você tem aí a possibilidade de uns 270, 280 graus de visão, correto? E a sua visão vai até aonde? Até aonde der. Até onde você conseguir enxergar. Agora, você está passando na mesma estrada, guiando o mesmo automóvel, só que 10 horas da noite. O que acontece com a sua visão? Essa visão que você tinha, esse ângulo de 270 graus, pelo menos, reduz-se aqui, esse ângulo da minha frente. Isso deve dar uns 40, 45 graus. Além disso, além dessa redução, reduz a distância. Por que tem automóveis que tem farol de milha? Não tem farol de milha? Que são excelentes faróis. Alguns automóveis já vêm com farol de milha. Para aumentar a minha visão. Ele chega até 1 milha. 1 milha dá 1,5 km. 1.600 metros. Então, se eu tiver um excelente farol de milha, o meu carro, o farol joga a 1.600 metros mais ou menos. Você percebeu o exemplo que eu dei? A serpente não mudou, o encardido não mudou o mundo que você está vivendo. Você está vivendo no mesmo carro, você está dirigindo na mesma estrada, você não está com um problema na sua vista. A única coisa que ele fez foi escureceu o horizonte externo. Primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 19. Esse mundo, esse aeon, ele está, jaz é o que mesmo? Aqui, jaz. Ele está morrendo em que lugar? Nas trevas. Não foi a oração que o padre retomava? Finalzinho do primeiro capítulo de São Lucas. Aqueles que jazem nas sombras da morte, no poder das trevas. Então ele vai escurecendo. Primeiro ele faz esse processo, né? Ele vai fechando a minha visão. E isso ele faz com o mundo, faz com a pessoa. Eu começo a me relacionar com o Dunga. Começo a fazer amizade com ele, Dunga fazia amizade comigo. Você já pensou quanta coisa a gente pode fazer juntos? Meu Deus, nós podemos viajar junto. Você fala para os jovens, eu vou falar para os casais. Você como leigo, você vai dar um testemunho, vai levar sua esposa junto. Nós vamos fazer um grande acampamento, onde vocês dois vão falar de casal. Eu vou falar do sacerdócio, você vai animar o povo, eu vou celebrar a missa. Já pensou? Mas aí o encardido não gosta dessa parceria. O que ele faz? Ele começa a isolar a minha visão e fechá-la num defeito do Dunga. E ele não inventou esse defeito, o Dunga tem esse defeito. Não sei qual. E no Dunga ele faz com o Léo. Ao invés de ele enxergar as possibilidades que o Léo tem, como padre, como pessoa, ele vai reduzindo e o Dunga passa a enxergar agora com lente de aumento ainda, com farol de milha, o defeito do Léo. E outra coisa, o encardido não inventou o meu defeito para o Dunga. Ele começa dizendo o que para Eva? É verdade. Porque se ele inventar um defeito de mim para o Dunga, se ele pôr na cabeça do Dunga um absurdo, olha, não vai com o Léo, porque o Léo vai seduzir a sua mulher. Isso ele nunca vai pôr na cabeça do Dunga. Porque ele já me conhece há muitos anos e sabe o quanto eu respeito. Então ele não vai botar mas ele vai pegar um defeito que eu tenho, um defeito do meu temperamento. Não, o Léo é muito agitado, fala o que não deve. Então ele vai pegar um defeito meu, um defeito que eu tenho, vai apagar minhas qualidades. Ao invés de dirigir de dia, ele me põe na mesma estrada, só que agora dirigindo de noite.
Aí apago as minhas coisas, não vejo mais nenhum horizonte, não vejo a cachoeira, não vejo lá na frente aquela curva, não vejo os perigos, que de dia a gente vê os perigos da estrada, não vejo as belezas, não vejo as flores, não vejo atrás, que o meu retrovisor serve para quê? Aliás, de noite, o retrovisor do carro ainda tem uma manivelinha assim que você puxa, para ver menos ainda, porque senão o farol de trás ainda prejudica a gente. Então ele reduziu. Aí o Dunga começa a falar: não vou não, Léo, não vou não. Ele tem aquele problema. Aí eu fiquei sabendo que o Dunga não quer ir comigo porque eu tenho aquele problema. Eu disse: mas logo ele. E ele que tem aquele outro problema. Tem aquele, mas não tem. Estão percebendo o que o Gadido faz? Ele não inventa problema. Eu tenho, ele tem. Você tem, seu marido tem. Por que 99,7% das brigas de casais acontecem de noite? Por quê? Vocês casados que se falam que... Por quê? Porque de noite a gente não consegue enxergar mais do que 30% ou 40% da visão. Então ele reduz a minha visão, faz com que eu enxergue. E quando você não enxerga, você entra numa fria. Seu Manuel Joaquim, o suíço, estava à beira da estrada, esperando carona. Quando veio um tempo... Por que não pode ter suíço com esse nome? Pode, o senhor Manuel Joaquim, suíço, natural lá. Ele estava na beira da estrada, esperando uma carona. Precisava ir para a cidade, mas não vinha carona nenhuma. Foi escurecendo. Ele olhava no horizonte, não via nada. De repente, além da escuridão da noite, as nuvens foram se acumulando, que ele foi ficando escuro e começou a chover. Mas era um toró tão violento que ele não enxergava 1 metro acima do seu, na frente do seu nariz. Apavorado, ele começou a rezar a Nossa Senhora de Fátima, na santa de muita devoção da Suíça, pedia a ela que ajudasse, que aparecesse ali na frente dele um automóvel, alguém que pudesse lhe dar uma carona. Foi com emoção quando ele viu que veio se aproximando dele. Ele não conseguia enxergar direito, porque um dos defeitos naturais do ser humano é não ter limpador de para-brisa nos olhos quando chove. Talvez seja para que você, quando chove, não saia na rua. Aliás, foram esses mesmos suíços que inventaram o limpador de para-brisa. A única coisa que o brasileiro fez foi colocar fora do vidro, porque originalmente ele tinha feito para o lado de dentro. Então ele ali, de repente, ele vê que está chegando perto dele um automóvel. Aquele automóvel vinha devagarinho, devagarinho, devagarinho. Ele não deixou nem o carro parar. Como estava bem devagarinho, ele entrou do lado do carona, sentou, fechou a porta. Graças a Deus, obrigado, minha Nossa Senhora, muito agradecido de eu poder estar dentro desse automóvel, muito obrigado. Falando assim num suíço clássico, né? E foi limpando assim o rosto, aquele suor, e o carro devagarinho ainda. E quando ele foi agradecer ao motorista, não tinha motorista. As pernas daquele senhor começou a tremer. Ai, meu Jesus, minha Nossa Senhora, estou num carro mal assombrado. O carro, e aqueles carros que tem trava, que quando fecha a porta ele trava sozinho. Travou. E ele não sabia onde estava a manivela, aquele calor ali dentro. Chuva lá fora, escuro, aquele farolzinho muito fraco, ele não via nada, e o carrinho, ele falava: meu Deus, quem será que está lá no seu automóvel? E ele começou a risar, liberta, mas eu nunca mais também, para que eu fui entrar naquele carro, para que eu fui abrir a porta, eu estava desesperado, e o carro indo, de repente, naquele soslaio da luz, num relâmpago, ele viu que estava numa descida, e o carro começou a pegar a velocidade, e ele ali tentando frear, não tinha freio, não era carro de autoescola já tem freio do outro lado também, e ele ali, ai, para,
E o carro vai pegando velocidade. E mais um relâmpago, e ele vê uma pirambeira lá embaixo. E ele começa a ficar desesperado. Quem será aquele mau espírito que estava dirigindo aquele automóvel? Ele estava apavorado. Quando ele estava quase que o carro caindo no desfiladeiro, surge do lado de fora do carro uma mão. E aquela mão pega o volante e puxa. E o carro... E parou. Parou. Ele abriu aquela porta. E saiu chorando e não olhou para trás. Você numa situação dessa, surge do nada uma mão. Não esperou para agradecer. E ele foi feito um doido, e correndo naquela tempestade. Quando ele viu uma luz acesa, ele ficou feliz da vida. Aquilo era uma mercearia, um armazenzinho. E ele entrou esbaforido. Ele estava muito cansado. Pediu uma água. E limpou, eu não conto. Eu passei as experiências mais terríveis da minha vida. Agora eu acredito em assombração. Existe assombração, porque eu fui vítima. Hoje quase que a assombração me procura pela beira. Eu estava na beira da estrada. Eu estava esperando um automóvel, uma carona. O senhor, e ele contando para o dono do bar, o senhor não vai acreditar. De repente, me apareceu um automóvel. Ele estava vagarosamente, e eu pensei que era para mim. Preço não vale oferecido quando não tiver certeza. E eu me adentrei, e pus aquele cinturão. E aquele cinturão depois não se soltava, porque nessa hora nada funciona. O senhor não vai acreditar. O carro estava a andar sozinho. Não havia motorista. Eu vi com esses olhos que a terra ou a chuvada comer. Quando ele estava ainda a contar aquele episódio, chega no mesmo armazém dois senhores, sujo de barro, molhado, suado. Um olha para o outro e falou: não era ele? Foi ele que entrou no carro quando nós estávamos empurrando o carro lá atrás. Era ele. O que você pensou que fosse? Não era assombração. O carro estragou. Os dois homens saíram e foram empurrando devagarinho. Como estava chovendo. E por graça de Deus, o próprio motorista correu, enfiou a mão e puxou o volante. Às vezes o fenômeno não é aquilo que a gente pensa. Essa é uma tática do encardido. Então, primeiro ele escurece a sua visão. Ele faz com que você não enxergue. Você dá graças a Deus que apareceu ali aquele bendito carro que ia salvar você e quase que você morreu naquele carro. E você já pensou que fosse forças? Não. Ele reduz. Ele faz com que você torne-se cego e cega para as outras árvores do paraíso. Marido e mulher, quando se deixa iluminar, ao contrário, apagar o facho da sua luz, começa a olhar árvore isolada. Eu não vejo mais as qualidades da pessoa. Eu não vejo mais os valores que a pessoa tem. Eu não vejo mais a luta da pessoa. E com um detalhe impressionante: Jesus é um espetáculo. Quando Jesus disse que à medida que você medir os outros, você vai medir a si mesmo. Ou melhor, quando Jesus disse que à medida que você mede os outros, vai ser usado para medir você, Jesus também estava querendo dizer que a primeira pessoa que vai fazer isso será você mesmo. Quando eu começo a treinar os meus olhos para ver as coisas no outro, logo... Bitola. Sabe o que é bitola? É aquele trilho. Por que o Brasil, sendo um país continental, não tem praticamente rede ferroviária? Olha o que a bitola faz. Você vai na Europa, você atravessa a Europa inteira, você vai de Lisboa a Moscou, vai de trem. E trens que andam numa velocidade fabulosa. Por que no Brasil não temos?
porque foram comprados há muitos e muitos anos atrás. As bitolas que eles não usavam mais lá, ofereceram para nós lá nos Estados Unidos. Ofereceram ao governo. Como o Brasil emprestava dinheiro, uma parte do dinheiro que emprestava vinha em máquinas, em trilhos, e vieram aquelas bitolas menores. Toda bitola dos trens brasileiros são mais estreitas. Sendo mais estreita, o trem tem que ser menor. Tem que andar numa velocidade menor. É questão de eixo. E hoje nós temos um problema sério das rodovias, um problema sério dos transportes, um problema sério do transporte aéreo, porque a bitola usada na nossa rede ferroviária é ultrapassada. O encardido vai fazendo isso. Então ele bitola. O que é uma pessoa bitolada? É uma pessoa que não consegue sair. A pessoa põe uma coisa na cabeça e não tem quem tira. E quem, se não tivesse aparecido aqueles dois senhores que estavam empurrando o carro, quem iria esclarecer ao querido suíço, o senhor Manuel Joaquim, que aquilo eram duas pessoas e não um espírito, todo mundo queria matar ele? O encardido então faz isso, ele bitola o seu olhar. Ele faz você enxergar, repito, ele começa com uma pergunta: é verdade? O portuguesinho suíço não inventou, ele não mentiu, não era mentira, era verdade. Mas era verdade que ele estava experimentando naquele momento. É verdade que vocês estão proibidos de comer essa fruta? Veja o que o encardido faz no namoro. Por que os meios de comunicação descem a lenha na igreja? Porque a igreja católica é contra o namoro. O que tem fazer experiência sexual no namoro? Olha a redução. O tempo do namoro, que deveria ser o tempo de conhecer a pessoa, de dialogar com a pessoa, de conhecer os ideais da pessoa, os sonhos da pessoa. Um tempo de conhecer, além dos olhos, descobrir o olhar da pessoa. Além de lamber o ouvido, descobrir como é que essa pessoa acolhe, como é que essa pessoa escuta. Descobrir o coração da pessoa. Se o ouvido estiver limpo. Senão fica a língua amarga. Que cera amarga a gente. Como é que você sabe? É só você passar o dedo na orelha e lamber para você ver que é amargo. Não vá pensar que é uma mãozinha lá. A maior sabedoria da vida é você aprender com o erro dos outros. Você não precisa dar um tiro no ouvido para saber que mata. Aprenda com os erros dos outros. Saboreie até. É graça quando você transforma em graça para si. Então, esse tempo que seria para você ter um conhecimento amplo da pessoa, reduz a um pedaço do corpo da pessoa. Não, porque se não se conhece sexualmente, como é que vai viver a vida inteira? Ora, então por que o homem não vai viver com a prostituta que ele conheceu fisicamente durante tanto tempo? Você quer cair na baixaria do mundo? Então tem muita gente que estaria casada aí com vaca, com cabrito, com cachorro, que conhece na carne. Por que não casa? Como está na chegada do aeroporto de São Paulo, na chegada do aeroporto de Guarulhos, você sai da sala do desembarque ali, há um pôster desse tamanho, tamanho natural, de uma cantora, toda sensual, segurando uma camisinha. Gente, a imagem que eles usam é terrível. É quase a mesma imagem de um sacerdote segurando a hóstia. Por isso que eles mostram sempre a camisinha enrolada. Ninguém usa camisinha enrolada. Então já devia mostrar ela aberta. Ou soprar ela feito um balãozinho de festa de aniversário. Ela segurando aquela hostiazinha, salvação. Na hóstia está escrito Jesus Salvador. Ela levanta a hóstia do encardido. Bonitinha. Ela é muito mais bonita que os padres. Eu nunca vi um padre lindo que nem aquela mulher. Ela é bonita, jeitadona. Não sei se canta bem, porque eu nunca vi cantando, mas a foto dela está bonita na foto. Ajeitadora. E está escrito uma frase mais ou menos assim: prova que você já cresceu.
É mais ou menos isso que está escrito. Use camisinha. Então, esse mundo, esse aeon, que tem uma sexualidade aeon, uma sexualidade mundana, diz que você, prova que você cresceu. Carrega essa porcaria no bolso. Eu lia no Jornal Diário Catarinense de ontem que o governo do estado de Santa Catarina está fazendo a distribuição de 430 mil kits de preservativo para o carnaval. Enquanto tem gente no meu estado passando fome, morrendo de fome. No Brasil, um monte de gente passando de fome. E se no meu estado, que é um dos menores da federação, o governo oferece 430 mil kits, cada kit contém 3 camisinhas. Só aí dá 1.200.000 e tantas mil para 3, 4 dias. Pensa bem o que é isso. Mas enquanto, gente, o governo de Santa Catarina, de São Paulo, federal, está preparando kit de preservativo com 3 camisinhas para oferecer aos jovens, aqui nós temos uma equipe que está preparando kit com a Eucaristia para nos oferecer. Escolha. Prova que você cresceu. Talvez os ministros da Eucaristia pudessem olhar no seu olho e dizer isso para você na missa hoje. Prova que você cresceu. Tenha coragem de deixar Jesus Cristo se dissolver, se derreter no seu corpo. O seu problema está no corpo, pois tem o corpo do Cristo para vir no nosso corpo. Mas o encardido não, ele faz, ele reduz. Ele reduz a sua visão, ele faz você enxergar naquela menina, naquele rapaz, só os seus genitais. E obviamente, se você só enxerga isso, a hora que não tiver isso, não tem mais nada. Por isso eu conheço muitos homens, que o dia que a mulher dele está menstruada, é o dia que ele vai para a zona. E tem muita menina que aceita isso já no seu namoro. Eu conheci uma moça há muitos anos atrás, hoje, graças a Deus, muito bem casada. E ela veio pedir meu conselho, ela era noiva. A família dela todinha foi contra mim. Quando ela me contou que o noivo dela, durante o período menstrual dela, ele dava uma desculpa e não ia visitá-la, aproveitei para ensinar ela que era possível viver uma vida diferente. E teve coragem de largar dele. A família foi contra, achou um absurdo. O que tem um rapaz excelente só por causa disso? Qual é o homem que não faz isso? Aonde que vai achar um homem que não faz isso? Ela achou. E eu digo a você, menina, tem. E diga a você, rapaz, tem. Procura que você vai achar. Agora, não procura com a lupa do encardido, porque ela tem 2 defeitos. Ela reduz o campo da visão e apaga toda a luz em volta. Então você sai feito homem andando na escuridão, dando peitada em tudo quanto é coisa, e não vai enxergar. Se você quiser essa lupa do encardido, você não vai enxergar, você só vai enxergar defeito. Por isso é preciso abrir o coração. Não se conformar com esse... Meu Deus, será que eu estou enxergando assim? Eu reduzi o meu ângulo de visão. Meu Deus, porque será que eu gostava tanto daquela menina, eu gostava tanto daquele rapaz, eu gostava tanto daquele colega de comunidade, eu gostava tanto daquele namorado da minha filha, eu gostava tanto daquele padre. E por que de repente, padre, eu não sei, padre, foi de uma hora para outra, eu não sei por quê, eu passei a ter uma antipatia da pessoa, eu só vejo defeito. Por que eu só vejo defeito? Porque houve um momento em que eu mudei de óculos. Eu passei a enxergar com o óculos do encardido. Sabe aqueles óculos que usa torneiro mecânico, fresador, quando vai trabalhar no esmeril, que é tapado do lado? O encardido tem aquele que tapa aqui e aquilo lá é para proteger. O encardido também diz que é para proteger. E ele começa, é verdade. É verdade que o seu marido tem esse defeito. É verdade que já tiveram muitos homens e muitas mulheres que acabaram se prostituindo. É verdade que tem muito padre, muita freira que não consegue viver a castidade. Mas digo a você, sofre muito. Sofre muito. Quando não...
eu posso hoje afirmar a você o seguinte: sofre-se muito mais quando não se consegue viver do que quando vive. O marido também. Sofre-se muito mais um marido e uma mulher que não consegue viver a castidade conjugal do que aquele que consegue viver. Porque aquele que consegue viver fez uma opção por um. E quando se fez uma opção por um, acabou. Aquele que não consegue viver, ele vai ter que fazer opção cada dia por um diferente. Ele tem que renunciar a uma porção. Sofre muito mais quando se mergulha nesse pecado. Mas não se conformar com o mundo eu não posso. Eu vou voltar nesse tema porque o texto volta. E eu vou me fixar nesse texto até o final do acampamento. Eu estou procurando aqui na Canção Nova ser muito obediente aos temas que eles apresentam. Porque eu acho que quando Deus inspira o Padre Jonas, que esse tema para esse evento, nós precisamos pedir o Espírito Santo que nos deixe ir a fundo e que a gente não seja obstáculo, mesmo que se torne repetitivo. Mas pense que aí está uma iluminação de Deus, que é para abrir os nossos horizontes. Senão nós vamos nessa do encardido. O encardido faz você estar sempre atrás de novidade. Eu quero coisa nova, eu quero novidade. Não, está na hora de profundidade, não de novidade. Está na hora de cavucar fundo e não de alargar só os horizontes. Chega desse cristão de superfície. Esse é do oba-oba. Se nós nos deixamos conduzir por ele, ele vai reduzindo o nosso campo de visão. Então, por que eu não me dou mais bem com aquela pessoa? Será que a pessoa mudou? Como é que uma pessoa muda de uma hora para outra? Ninguém muda de uma hora para outra. Ou o que aconteceu? Eu mudei a minha lente. Eu estou enxergando agora a pessoa com a lente da sedução do encardido. Perceba uma coisa, e pelo amor de Deus, de uma vez para sempre, se convença de uma coisa que eu já falei aqui e falo em todo lugar quando prego sobre esse tema. O pecado de Adão e Eva não tem nada, absolutamente nada a ver com sexo. Nada, 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 nada. A sexualidade humana aparece em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. E depois no capítulo 2, o pecado aparece no capítulo 3. Tem nada a ver. Quando esse olhar sedutor da serpente, o que ela fez? Uma coisa ingênua. Reduziu o amplo olhar de Eva. Eva enxergava com os olhos de Deus. E quando se enxerga com os olhos de Deus, não se tem obstáculos. Se enxerga longe, porque só se vê bem com o coração. Deus vê o coração. Mais do que isso, sonda com a compaixão. Vai lá dentro. Quando Deus olha para o Padre Léo, para o pecado do Padre Léo ou do Dunga, naquele exemplo que eu dava antes, ele não olha para xingar o Dunga para xingar o Padre Léo. Ele olha, sonda com compaixão. Sonda vai lá dentro. Enfiar uma sonda, é uma pecinha que vai lá dentro. Uma sonda no nariz, uma sonda no coração. Precisa fazer uma cirurgia, põe uma sonda pela virilha. Deus sonda, ele vai lá dentro e vai fuçando. Por isso que eu preciso da Eucaristia. Eucaristia é o aparelho que o próprio Cristo inventou para Deus sondar cada pedaço do meu corpo e mandar embora dali aquilo que não pertence a Ele. Isso é a sonda mais fabulosa que Deus inventou, foi a Eucaristia. Eu entro, ele entra dentro de mim, ele se dissolve. Quando a Eucaristia se dissolve em minha língua, em alguns milésimos de segundo, ela entra em contato com a minha corrente sanguínea. A ciência diz que o meu coração leva exatamente 1 minuto para fazer esse sangue circular pelos 94 mil quilômetros de extensão que tem todo o corredor de sangue do meu corpo. Em 1 minuto faz isso. Ou seja, quando você recebeu a Eucaristia aqui, a hora que você volta para o seu lugar, a hora que você se senta, o seu corpo inteiro já está eucaristizado. Você tem Eucaristia em cada poro, em cada pedaço do seu corpo. E esse Deus que entra dentro de você, sonda com a compaixão, é para mandar embora aquele câncer, aquela enfermidade, aquela opressão, aquela depressão, aquela angústia, aquele espírito de prostituição, aquela sujeira que está lá dentro. Mas se você não abre o coração para sair, não tem como sair. Deus também olha assim e diz: é verdade, Léo tem aquele defeito, é verdade, Léo tem aquele pecado,
Mas para que Léo e mais ninguém pudesse sequer pensar que aquele pecado fosse obstáculo para que essa sonda de misericórdia entrasse no corpo dele, o meu filho, que deu seu corpo, que sondou o mundo inteiro porque viu o mundo com os olhos humanos, o meu filho carregou sobre si os pecados do Léo, como carregou sobre si os seus pecados e as suas enfermidades. Por isso, não pode haver nenhum obstáculo para essa sonda da misericórdia de Deus. Eu não posso me conformar. Conformar é eu começar a pensar segundo o mundo, porque a primeira coisa que o encardido fez, reduziu o ângulo de visão. No que reduziu, a visão de Eva ficou completamente deturpada, igual a do seu Manuel Joaquim. Ficou tão deturpada que só de olhar para aquela fruta, que era jaca, ela descobriu 3 coisas. Ele reduziu, ela não viu mais nada. Quando ela olhou, é verdade que você não pode comer dessa? Aí ela olhou para a fruta, só viu aquela, não viu mais nada. Ela podia dizer, não, olha aqui, se eu passar aqui mais ou menos 150 anos, cada dia comendo uma fruta diferente, eu não chego nessa. Não, mas ela só viu aquela agora. Tem uma multidão de gente aqui. Se eu não gostar de uma pessoa, meus olhos só veem aquela pessoa. Tem uma multidão de gente aqui maravilhosa, mas se tiver uma moça vestida, quem sabe, de uma forma mais sedutora, o meu olho não sai dela. Você olha para todo lado, daqui a pouco você bate o olho de novo. Não é isso que está fazendo? Ele vai me seduzindo, ele vai reduzindo a minha visão. Ela podia escolher quantas outras frutas, talvez ela nem gostasse daquela fruta. Ela olhou, reduziu, deturpou. Primeiro, reduz. Segundo, deturpa. Então ela olha para a fruta e só de olhar para a fruta ela vê que é de agradável aspecto. Ótimo, isso é possível. Segunda coisa, ela vê que é boa para comer. Como é que ela pode ver que é boa para comer? Como é que ela já pode ter tirado uma conclusão dessa? O único jeito de saber que uma coisa é boa para comer é pôr na boca, mastigando. Fala, é boa, é. Os 2 rapazes andando na rua, de repente viram um negócio assim no chão, falando, nossa, coisa esquisita, né? Está parecendo esterco. Tem jeito de esterco mesmo. Parece que tem esterco de gente. Eu acho que é mesmo. Nossa, é mesmo, velho. Tem cheiro de esterco. Tem gosto, é esterco. Graças a Deus que eu não pisei. Oh, meu Deus. O único jeito de saber que eu preciso pôr na boca. O único jeito de saber que a fruta era boa é comendo. Ela só de ver já viu que era boa. E a terceira coisa espetacular. Eva, só de olhar para a jaca, descobriu que ela era muito apropriada para abrir a inteligência. Olha o que o encardido faz com a pessoa. Olha o tanto que a pessoa é anta e não percebe. Por isso que eu digo que era jaca. Qual outra fruta que caindo na cabeça de uma pessoa abriria a inteligência dela dessa forma? Só se fosse. Primeiro, reduziu, só viu aquela árvore. Segundo, deturpou. Então, viu que era boa, bonita, já achou que era excelente para comer, já descobriu todas as receitas possíveis para fazer doce com aquilo. E a utilidade, aquilo inclusive era diurético, aquilo é igual o índio da Praça da Sé que vende aqueles remédios, cartilagem de tubarão. Gente, se aquilo lá fosse cartilagem de tubarão, fazia uns 8 milhões de anos que não tinha mais um tubarão no mundo. Aquilo lá é pó de osso, que pudesse cozinha aquilo com a tripa do boi, que coisa, ele vende, a pessoa bebe aquilo, é uma beleza isso aí. Como é que ela descobriu tudo isso? Como é que você só de olhar para o defeito... E aí o que acontece? Quando eu fixo o meu olhar no defeito da pessoa, o meu olhar se multiplica. Que coisa terrível. Eu vejo coisa que ninguém viu. Eu começo a enxergar aquela pessoa com uma amplidão de pecado, porque a minha maldade está ampliando esse pecado.
Aí eu jogo todas as minhas frustrações pessoais, eu preciso jogar na pessoa, eu preciso achar culpado para as minhas derrotas. E eu multiplico. Reduz, deturpa. Viu que era agradável, boa para comer e para abrir a inteligência. Quer dizer, como é que eu fui burro antes que eu não via que essa pessoa não serve? Será que eu estava tapado que eu não enxergava? Quando descobre um defeito do marido, pá, eu não sei, padre, esses 20 e tantos anos eu estava tapado, pá. Era um homem maravilhoso, era um pai espetacular. Agora, padre, nós descobrimos que nós fomos fazer uma viagem. Sabe onde ele foi, padre? Ele foi numa zona, padre. A gente descobriu, padre, meu marido não vale nada. Mas peraí, minha filha, tá certo que ele fez uma coisa grave? Fez. Ele vai ter que se confessar, vai ter que pedir perdão a você. Mas uma escapada errada dele pesa tanto. Pesa mais de 20 anos que ele foi esse bom pai, bom marido. Olha que você está olhando com os olhos da Eva. E quando se olha com esse olhar de Eva, você fixa, só vê o defeito, não vê mais nenhuma árvore. Reduz os horizontes, deturpa as imagens, deturpa a realidade, acha saída para tudo. E a terceira coisa imediata que Eva fez foi logo levar para o Adão. O encadido reduz, deturpa e reproduz. Grave essas três palavras. Primeira coisa que o encadido faz, reduz. Eu só vejo o defeito, eu só vejo aquela árvore. Segunda coisa, deturpa. E deturpa grande. Para Eva ver aquilo tudo só de olhar na fruta. Que conhecimento empírico é esse? Primeiro, reduz. Segundo, deturpa, embaralha. Faz com que eu não enxergue direito. Faz com que eu veja homens que parecem árvores andando. E terceiro, reproduz. Primeiro, reduz. Segundo, deturpa. Terceiro, em qual estágio você se encontra, meu irmão e minha irmã? Para algumas coisas, com certeza, você e eu, com certeza, em algumas áreas da nossa vida nós já estamos no terceiro estágio. A gente já está reproduzindo. Eu já chego no... Deixa eu ver seu nome aqui, meu filho. Não fuja de mim. Eu já chego no Celso e falo: Celso, estou tão chateado, rapaz. Você vê quantos anos que eu conheço o Dunga. Gosto tanto dele, mas fiquei sabendo de um defeito dele. Não, é verdade, é verdade. Verdade, porque olha, eu vi, fulano me falou, o sapo me deu garantia. Isso é verdade? É. Eu vou embora. Não falei mal? Eu falei mentira? Não, só abri o meu coração. Eu precisava me desabafar, porque aquela decepção foi tão grande que eu precisava me desabafar com o Celso. E o Celso já vai ali na Eliana, já vai ali no João, já vai no Antônio e outro. Então, em alguma coisa, eu já estou no terceiro estágio, eu estou reproduzindo. Quem sabe eu estou reproduzindo pessimismo. Como é que você está? Quem sabe eu estou reproduzindo impureza. Eu pego o meu e-mail e passo aquelas... Esses dias me mandaram um retrato de um rapaz completamente pelado. Não sei o que ia fazer com aquilo. Não sabia se era para rezar, eu não sabia o que era. Mandaram. E foi na terça-feira, ou seja, alguém que estava assistindo a televisão. Talvez para brincar. Mas e se é uma fotografia que interessa? Aquela não interessou absolutamente nada. Mas e se é uma que interessa? E aquilo começa... Aí o que acontece? Aquela fotografia reproduzida por alguém, ela começa a se reproduzir aqui. Porque você olha no papel, já imagina a moça, a dona, se for um artista. Mas não se reproduz só aí. Se reproduz que eu vou lá como padre celebrar a missa, eu estou paramentado, e aí vem uma moça na fila da comunhão, e aquela moça me lembra de alguma coisa, porque todo mundo lembra todo mundo tem dois olhos, nariz, uma boca.
O inconsciente olha nela e aquela imagem que eu vi lá, e que eu já reproduzi naquela artista que eu acho bonita, eu bato o olho naquela moça e aquilo já reproduz, e eu já reproduzo e fico tentando aqueles absurdos na minha cabeça. E se eu não cortar isso, se não for da raiz, se não arrancar a raiz, e digo uma coisa a você, sem essa sonda da misericórdia não tem jeito. Nós vamos começar a reproduzir, e eu vou então viciar, e eu vou lá agora comprar uma revista, e agora eu vou ver um filme, e agora eu vou começar a desrespeitar as moças, mas como eu sou padre, como eu sou casado, então eu não posso fazer isso com quem eu conheço. Aí quando eu viajo lá para um outro lugar, ninguém me conhece, aí eu vou lá e faço coisa errada, e assim o marido faz, a mulher faz, o namorado, e aí vai indo, e vai, não é assim? E vai se reproduzindo. Como é que se reproduz a AIDS? Como é que se reproduziu sífilis? Gonorreia? Quantas doenças, gente? Primeiro, reduz. Segundo, deturpa. Terceiro, reproduz. Que estágio você está? Talvez em algum estágio você ou eu, a gente se encontra ainda no primeiro nível. O encardido está conseguindo reduzir a nossa visão. Nós estamos olhando com o pecado, olhando com um olhar pecaminoso para uma pessoa. Repito, pelo amor de Deus, não pense logo em sexualidade, porque essa também é uma redução. Eu estou olhando com falta de caridade, eu estou faltando com a misericórdia, estou faltando com a compaixão, estou faltando com a bondade, estou deixando de ser condescendente, deixando de relevar, estou reduzindo, devagarinho. Gente, não fica noite de uma hora para outra. O sol começa a se pôr, aqui está escuro, lá ainda está claro. É devagarinho, vai cair. É o pior horário para a gente dirigir automóvel, quando não é dia e não é noite ainda. Porque você não pode acender o farol que não adianta nada. Tudo fica, é como se tiver neblina. Neblina é uma outra forma de redução dessa visão. Eu falei da chuva, eu falei da noite, a neblina. Estou naquela passagem, faltando a misericórdia daquela pessoa. Talvez em alguma área da minha vida, da sua vida, a gente já esteja no segundo estágio. A gente já esteja enxergando embaralhado. Padre, eu estou muito confuso. Eu não sei o que eu sinto mais por aquela pessoa. Padre, eu tenho um filho que usa droga. E é uma situação muito difícil para mim, padre. Porque ele é muito bom, padre, mas ele usa droga. Eu não sei o que eu faço, padre. Tem hora que eu acho que eu tinha que ser mais dura com ele. Tem hora que eu tenho tanta pena, padre. Aí eu vou lá no quarto, eu vejo ele deitado, aquilo me corta o coração. Então teve um psicólogo que falou que eu tinha que ser duro, que eu tinha que trancar a porta da minha casa para ele não entrar mais. Mas padre, aí eu vejo no Evangelho, Jesus acolheu o filho pródigo. Eu estou dividida, eu estou embaralhada. Se falta a sonda da misericórdia e o critério é Jesus, nós não temos outro critério. O único critério que eu tenho é Jesus. Nós vamos chegar nisso quando continuarmos lendo esse versículo. Então eu estou embaralhado, eu não sei. Aquela amizade minha, ela já não é mais uma amizade pura. Eu gosto daquela pessoa, mas agora, junto com o amor gratuito que eu tinha, agora tem um interesse. Eu estou já tendo um conceito utilitarista, porque esse mundo vai ensinando isso. Eu vou trabalhar o mecanismo desse mundo amanhã. Vou falar um pouco sobre isso. Esse mundo vai me seduzindo, ele vai fazendo com que eu enxergue, e o encardido está sempre pronto, sempre disposto a deturpar a sua visão, a sua audição, o seu paladar, o seu tato. Pegue, por exemplo, o jejum. Por que é difícil fazer jejum? Não posso comer carne. Tem gente que entra em parafuso, mas eu posso comer quantas outras coisas? Uma coisinha tão simples. Quanta gente passa a vida inteira sem comer carne? Ou por um princípio religioso, ou por uma bobagem, ou porque não tem. Um dia no avião, um rapazinho sentado do meu lado, um molequinho, de uns 7, 8 anos. Quando veio o lanche, ele pediu para eu chamar a aeromoça, eu chamei. E a aeromoça chegou, ele falou muito educadamente: desculpa-me, a senhorita poderia me informar se nesse espetinho
contém carne de porco. Ela virou e disse: ai, querido, eu não sei. Ele disse: obrigado. Deixou o espeto inteiro do lado. Eu na hora pensei: uai, por que não come aquela branca que sabe que é de frango? Veja, gente, uma criança estava me ensinando. Se tiver a menor possibilidade de ali ter um pedaço de uma carne que eu, por um princípio religioso, não posso comer, o que o menino fez? Renunciou o espeto inteiro. Eu digo a você, a minha tentação na hora foi pegar o espeto e comer as outras partes. As outras partes, que eu também não como porco assim, não por princípio religioso. Mas o que tem uma criança? Isso é valor, isso é não se conformar com o mundo. Ele podia dizer: eu não sabia. Ele podia dizer: veio lá, tinha carne de frango e no meio acabou que tinha uma que era de porco, eu não sabia. Mas não se conformar com o mundo é dizer: eu não quero enxergar o mundo com os olhos do mundo, eu não quero ouvir o mundo com os ouvidos do mundo. E foi o que Jesus pediu na oração sacerdotal do capítulo 17, aonde o termo usado também é o grego aeon. Pai, eu não peço que tire esse povo, que tire os meus filhos do mundo, eu peço que os liberte do maligno. E é isso que Jesus hoje reza para mim e para você, que não queremos nos conformar. Pai santo, Pai querido, Pai amado, eu estou nesse acampamento, eu vim a esse carnaval decidido a sair daqui uma pessoa nova. Não quero me conformar com esse mundo. No que depender de mim eu não vou me conformar. Mas acontece, Senhor, que eu já estou mergulhado nesse mundo. Eu não sei, Senhor, se eu já estou no primeiro, no segundo, no terceiro degrau. Eu não sei, Senhor, se o meu coração, o meu olhar, a minha consciência está no estágio de redução, de embaralhamento ou de reprodução. O que eu sei, Senhor, é que há muitas áreas da minha vida que o mal já se reproduziu aqui dentro. Eu sei, Senhor, que a impureza já se reproduziu dentro de mim. Eu sei, Senhor, que muitas e muitas vezes o ódio já se reproduziu dentro de mim. Eu sei, Senhor, que esse ódio que me reduziu, que me fez enxergar essa pessoa só pelo defeito que ela tem, que esse ódio acabou embaralhando a minha vista. E agora eu começo a ver defeito em todo mundo, Senhor. Depois, Senhor, que eu dei a razão para o mundo de que aquela pessoa não prestava, a partir daquele dia eu comecei a achar um monte de gente que não presta, Senhor, e inclusive acabei achando que eu também não presto, Senhor. E eu hoje sou um reprodutor de ódio, um reprodutor de mágoa, um reprodutor de impureza, de pornografia, de violência. Misericórdia, Senhor. O Senhor rezou por mim, Jesus. Eu peço que a sua oração hoje se renove, porque tu és o mesmo ontem, hoje e sempre. Hoje eu peço, hoje eu preciso, Senhor, no início dessa tarde, eu necessito, Senhor, que o Senhor venha sobre mim, sobre cada um desses meus irmãos, para renovar, restaurar, purificar, arrancar, Senhor, essas viseiras estragadas. Ilumina, Senhor, essas trevas que estão cercando os meus olhos, os meus ouvidos, o meu coração, o meu entendimento, Senhor. Tira, Senhor, essas neblinas, essa escuridão que não me faz enxergar longe, Senhor, que reduz a minha visão. Tira, Senhor, esse estágio de redução que eu me encontro quando deixo me abater pelo pessimismo, pelo negativismo. Senhor, eu estou me deixando reduzir pela mentira, Senhor. Senhor, eu estou me reduzindo a um prostituto, uma prostituta, Senhor. Senhor, eu acabo me reduzindo a um homossexual, a uma prostituta, Senhor. Senhor, eu acabo me reduzindo a um usuário da droga. Eu não consigo dizer não, porque eu acabo enxergando a droga, Senhor, com outros olhos. Eu vejo uma porção de coisa boa na droga, eu vejo uma porção de coisa boa na bebida, eu vejo uma porção de coisa boa nessa televisão do mundo. Eu não quero me conformar com esse mundo, Senhor, por isso eu preciso. Eu estou aqui, Senhor, porque eu necessito que Tu sejas o meu Salvador, o meu libertador. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.